Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. É o que tem perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Desmavendo paz, calma muito verás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É verdade. Vamos orar pela nossa irmã Helena, né? Ela veio passando mal faz dia. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai escutando a tua presença, da tua misericórdia, com a cor da irmã Helena, Pai. Pai, envolve dela nesta manhã, meu Pai, Pai, Senhor, naquela enfermidade sangue, Pai, queimando aquela enfermidade, Senhor, Pai, queimando, Pai, queima toda enfermidade na vida, vai queimando, vai repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, saia, saia do mal, em nome de Jesus, toda diarreia, sai da vida dela, sai da vida dela, repreende todo o mal, da seta do adversário, contra a vida dela, joga por terra, todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus. Né, irmã Senhor? Oi, Senhor, Ana Maria, você está bem, meu querido? Aleluia. E o filho da irmã está bem? Ele mora com a irmã? Tá morando. Tá morando, né? Então tá bom. E hoje ele ficou dormindo. Ele saiu ontem com meu esposo para Guarulhos. Aí eu falei, deixa ele dormir. Que Ele tinha saído com o irmão? foi, depois se ela para ser Guarulhos. Ele se dá bem com o irmão? Ai, muito, dá muito bem. Isso, né? Tem paciência. Toda coisa de Deus, é de Deus, é verdade. É. Não dá bem. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, Dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos
Que louvor, né? Que fala conosco, né? Então, não tem um homem na face da terra que não precise de Cristo. Todos precisam dele. Porém, muitas vezes a gente somos ingratos. Não sabemos agradecer o ar que respiramos. Muitas vezes só vamos valorizar quando perdemos, né? Ou está em cima de um leito de dor. Porque a gente vai ver as pessoas lá no leito de dor com sofrimento, não? Outros entubados, outros com aparelho de oxigênio para poder respirar. E muitas vezes a gente não tem não dá esse valor. Glória a Deus. Só na hora que perde. Infelizmente, nós temos que agradecer a Deus, igreja, até pelo copo de água. É verdade. Você já sentiu sede e olhar para um canto e outro e não ver que tem água? Gente, é um sofrimento. E aí, a gente muitas vezes, muitas pessoas criticam quando vê uma pessoa, um mendigando na rua e toma água do esgoto, porque é o único jeito que ele encontrou. Muitas vezes, se bater na porta de alguém, nega um copo de água. Igreja, muitas vezes Deus trabalha na nossa vida para que a gente venha ser mais humilde. Quando meu filho ficou desaparecido, o Marcelo, foi uma luta. Ele ficou desaparecido um bom tempo. E na época o pai era vivo e minha filha, que saíam com faixa procurando. E quando eu lembro, eu trabalhava. E na época, além de trabalhar, eu estudava. E onde eu estava com minha filha na sala de aula, que a gente fazia na época pedagogia. E minha filha liga: mãe, eu estou indo reconhecer o corpo no ML. E ali, aí eu falei: olha, Kelly, não vai. Porque coração de mãe sente. Eu sei que meu filho está bem onde ele estiver. Mas ele está bem, ele não morreu. Não, mas a polícia já ligou, como eu tinha feito o boletim de ocorrência de desaparecimento. E ela foi. Mas não era ele. Sempre ela que ia, minha filha mais nova. A Kátia aí. Eu ficava tranquila, porque nas minhas orações que eu orava à noite, quando eu chegava do trabalho, e eu ia ali no pé da cama do meu filho apresentar ele ao Senhor. Todas as noites, quando eu vinha, eu sempre ficava olhando. Se eu via uma pessoa na rua, eu falava: Senhor, esse pode ser meu filho, mas nunca eu encontrava. Quando foi um certo dia, indo trabalhar, na época eu trabalhava ali no Cruz Azul, e eu peguei, quando eu não pegava o primeiro ônibus que passava lá, peguei um outro, fiquei ali naquela avenida esperando, né, o outro ônibus. Eu vejo aquele jovem passar no meio daqueles carros, mas naquela velocidade que não parecia. Quando eu vi, eu falei: é meu filho, é meu. Mas eu entrei no meio daqueles carros sem perceber. E eu entrei ali, eu peguei no braço dele, olhei pela jaqueta, não calou, mas ele estava com a jaqueta que eu tinha comprado para ele. E eu reconheci, mas ele barbudo. E eu peguei assim, Marcelo, trouxe ele para o canto da calçada. Ele me olhou, não me reconheceu, soltou minha mão, entrou novamente no meio daqueles carros. Eu cheguei no trabalho, naquele dia eu não consegui me alimentar. Aí quando na hora, porque a gente, naquele dia, nossa, e todo mundo que conhece, sabe quando você não está bem. Eu lembro que as minhas amigas, Maria, as colegas de trabalho, falavam assim: Maria, o que você tem? Fala que eu não consegui naquele dia jantar. E aí eu falei: vocês não sabem, mas eu tenho um filho desaparecido. E hoje eu havia. Mesmo assim, eu liguei para o meu filho, que ele trabalhava na
você traz a foto dele e nós vamos ver se esse jovem aparece por aqui para a gente conseguir mais. E assim eu fiz, porém lá não apareceu. E ficou mais um tempo esse meu filho sumido. E na época eu era de um outro ministério e eu trabalhava com as crianças da escolinha. E nesse dia eu estava na sala de aula, já tinha terminado o meu trabalho com as crianças, tinha pregado a palavra para eles, estava só esperando os pais me buscar. E nesse dia meu telefone toca. E quando meu telefone toca, eu sempre estava com o telefone. Uma senhora ligou. Tudo bem com você? Você é a mãe do Marcelo? Eu falei sim. E ali, olha, eu estava fazendo a obra do Senhor, hein? Eu estava levando a palavra do Senhor para outras crianças. Eu também trabalhava com jovens, com adolescentes na época. E meu telefone toca e ela falou, eu sou Sônia. O seu filho já tem uns 15 dias, mas que eu moro no alto do prédio que ela falou andar. Mas lá de baixo eu avistei um jovem. E sempre que eu vi aquele jovem, eu observei que ele não anda com ninguém. E ele está lá. Porém, eu chamei meu esposo, falei, olha, tem um jovem que ele não anda com ninguém. Aquele jovem já tem dias que está ali e não se levanta. Vamos lá. Aí o esposo dela foi com ela, conversaram com ele. Ele estava com morador já de rua, com pessoa de rua, com aquelas cobertas, só misericórdia, né? E essa mulher tentou trazer ele para o apartamento, para dar um banho, para cortar o cabelo. Você vê como você ora, você apresenta a tua família nas mãos do Senhor, o Senhor cuida. Então eu sempre apresentei o meu filho nas mãos de Deus. E da maneira que eu falei com o meu Deus cuidou. Então, por isso a minha fé em Cristo é tão grandiosa. Não porque eu vivi esse testemunho e é coisa linda. E aí o que aconteceu? Ela ia todo dia com o esposo dela levar água, comida para ele, tentar comprar um celularzinho para ele. Eu lembro que uma certa vez eu recebi mas meu Deus, onde o Marcelo anda? Porque esse oi é do meu filho. Aí eu falei, falando com as meninas, aí o meu filho, imagina, o Marcelo já morreu. Olha só a incredulidade. Eu falei, não, coração de mãe, não mente. O Senhor tem aqui no meu coração, o Senhor fala que meu filho está vivo. Porém, foi uma luta, mas naquele mesmo dia que aquela mulher falou que meu filho estava lá, eu fui buscar. E quando eu entrei, olha só, eu estava tão ansiosa que ali na igreja todo mundo, os obreiros, pastores tinham um carro, poderiam ter me levado. Porém, eu saí com o telefone, falando com a dona Sônia, e ela, olha, pode vir que ele continua lá. E ela estava no alto do prédio lá, e ela falou andar, mas eu não fui lá. E quando eu cheguei, eu vi a situação do meu filho, debaixo daquela coberta suja. Porém, quando eu levantei assim a coberta, tinha tanto dinheiro, o povo passava e pegava, era nota de 50, nota de 20 moedas, o menino nem via, tudo debaixo da coberta dele. Eu lembro que eu estava com um envelope, eu coloquei todas aquelas notas dentro daquele envelope, falei, olha, o meu filho não é mendigo não, o meu filho é servo de Deus. E eu falei, eu coloquei tudo dentro daquele envelope, né? Eu falei, porque meu filho já foi batizado, né? Então, eu coloquei aquele dinheiro, mas ele nem saía para comprar nada, ele só comia o que a dona Sônia levava com o esposo. Liguei para um colega do meu filho, foram buscar meu filho.
Gente, pensa na situação que eu encontrei, mas para a honra e glória do Senhor, trouxe aí, começou o tratamento dele. O tratamento com psiquiatra, com psicólogo, e para a honra e glória. E ele fugiu ainda umas vezes, mas a gente encontrou porque foi para casa do parente. Mas aí, a partir do momento do tratamento e a minha busca, nas buscas agressões, orando, ele na época ficou agressivo comigo. Nossa, era uma agressividade, mas depois das medicações que a psiquiatra deu, começa a calmar. Então, para a honra e glória do Senhor, foi um sofrimento meu e do pai dele na época. Mas hoje, quando meu esposo faleceu, eu fiquei preocupada, né? Eu falei, eu não vou trazer meu filho para minha casa, porque a gente nunca sabe da reação. Porém, com o passar dos tempos, ele começou a vir em casa. Poxa vida, se dá super bem com meu esposo. Tem paciência com ele, mas que comigo. Os dois saem juntos. Vão pra, olha, eles vão lá em todo lugar, se dão super bem. Eu falei, olha como Deus trabalha. E quando foi para mim casar com meu esposo, tem pessoas que se levantam, né? Eu não sei. Ainda uma pessoa falou, nossa, vocês sabem com quem o pastor Manuel vai casar? Com aquela que tem um filho doente. Olha só, mas a gente não levou em consideração isso. Porque o Senhor traz tudo para nosso... Quando você é sincero com Deus, tem comunhão com Deus, faz o querer e a vontade do Senhor, o Senhor sabe como trabalhar. E eu agradeço a Deus por essa união tão linda que eu vejo os dois. E outra coisa, quando ele fica agressivo, assim, alterado, meu esposo para com ele acalma. Então eu glorifico o nome do meu Deus, porque até aqui ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. E é isso, igreja, nós precisamos de Cristo, precisamos do amor de Cristo, precisamos estar disposto a ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Eu preciso de Cristo em todos os sentidos. A tudo que você vai fazer, coloque o Senhor em primeiro na sua vida. Não faça nada sem a direção do Senhor. Você vê que ele veio somar na minha vida. Ele veio me ajudar. Eu tinha um problema tão sério de alteração devido às coisas que eu passei. Meu esposo até falou, Maria, você ainda fica alterada, mas não tem necessidade. Para a honra e glória do Senhor, não tem mesmo, mas eu era muito alterada devido à situação que eu vivi, que eu passei. Muitas vezes as pessoas julgam o outro, mas não sabem o que ela está passando, o porquê, né? Nós precisamos compreender porque uma pessoa está com problema. Às vezes ela está denunciando a sua maneira. Ele mesmo fala. Uma vez ele veio falar comigo, eu falei, eu sou muito brava, mas era devido aos problemas que eu estava enfrentando. Então, igreja, isso é para edificar nossa fé. Confia somente no Senhor, coloca todos os seus projetos, tudo que você vai fazer nas mãos do Senhor. Antes de você projetar, não, Senhor, meus projetos é teu. Venha realizar isso. Eu sou testemunha. Eu falo, o amor de Deus é tão lindo comigo, gente, que eu não mereço. Eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. Às vezes eu falo, Senhor, porque eu sou tão falha, e o Senhor é tão perfeito e bondoso para comigo. Eu reconheço o amor de Deus para comigo. Eu reconheço que o amor dele é singular, é sublime, porque eu mesmo não merecia nada, mas ele me ama de verdade, já demonstrou isso em tudo. Nas minhas aflições, nas minhas dores, o Senhor sempre está presente. Aleluia. Em louvor, vamos louvar o louvor, senão já entra na palavra.
coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na qual estou contra Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi pra se usar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi pra se usar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Tem poder, feita voz do céu, fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi pra se usar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu ali apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi pra se usar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi pra se usar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. Vamos apresentar aqueles que estão desaparecidos, porque são tantas pessoas. Você passa, entra no metrô, agora tem os painéis, né, mostrando as pessoas desaparecidas. E são tantos que, assim como a dona Sônia foi um anjo que apareceu na vida do meu filho, ela e o esposo, que o Senhor vem me ajudar, e para a glória do Senhor, meu filho passou esse processo, mas nunca bebeu e nunca entrou no mundo das drogas. Por isso, igreja, nunca deixe de orar pela sua família, orar pela sua parentela, por aqueles que estão sofrendo, porque nós estamos bem, mas tem pessoas necessitadas. Aleluia, orar pelas famílias. Deus, oh glorioso Deus Santo, nessa manhã, meu Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançasse para estar, meu Pai, na tua presença. Nessa
te apresenta as nações, Senhor, a nossa nação brasileira, oh meu Pai, as autoridades, a nação de Israel, todas as nações às suas mãos, Pai amado, dá sabedoria, discernimento àqueles que estão, Papai amado, sobre cada vida, Senhor, ajuda, sustenta, dá entendimento, Pai amado, santo, misericordioso, aquelas mães que choram, meu Pai, aquelas mães que têm esperança ainda, Papai amado, de receber seus filhos, seus familiares em paz. Meu Deus, faz o teu querer, faz a tua vontade, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso. Abençoa o teu servo que vai trazer a palavra nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem irmãos que têm problemas, tem com família, com neto, consigo mesmo, e às vezes atrasa os compromissos, não é? Isso acontece muito hoje, os dias são muito apertados, são muito compromissados os dias, principalmente nas cidades e até no interior também. Então vamos terminar 10 horas, nós vamos analisar aqui a palavra do ensinamento. Aqui no Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 19, vamos ler a palavra de Deus e fazer um comentário, não é? Não é isso, Moisés? Isso mesmo. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 19, verso 7 ao 9. Vamos. O que diz a palavra de Deus. Para nossa orientação cada vez mais. Apocalipse 19, versículo 7. Diz a palavra de Deus. Vamos essa leitura desta palavra do Senhor nosso Deus. Contrário? Amém. Regozijemo-nos e alegremo-nos em Deus de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. E aqui diz: foi-lhe dado de vestir-se de linho puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse: essas palavras são verdadeiras e fiéis, seja, são verdadeiras palavras de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Vamos sentar, vamos avaliar a revelação. Por que a igreja aparece na glória vestida de linho fino? Vamos avaliar o sentido. Hoje é muito preocupante a maneira que as pessoas veem Jesus. É preocupante demais, não é de um pouquinho preocupante, não é todo preocupante a maneira que as pessoas veem Cristo. Como? Fazer coisas para receber, fazer para receber, fazer para receber. Eu citei muito isso. Vamos fazer para Deus dar, vamos fazer para receber. Isso aí está gerando, para muitos é normal, mas não é normal não, segundo a Bíblia.
visão, eles estavam regozijando, quer dizer, uma alegria que não preocuparia com o dia de amanhã e nem lembraria do passado. Era uma alegria que estava ali presente, sem impulso. Só que a palavra diz que eles estavam vestidos de veste branca. E a veste está explicando aqui, as vestes são a justiça dos santos. E o que quero referir à Bíblia, a palavra de Deus, só tem um único meio da pessoa ser classificada como justo. Sabia? Ajuda aí, irmão Israel. Só tem um único meio da pessoa ser classificada como justo. Qual é esse meio? Ser justo é só tirando da casa de Deus, né? Só mudando a casa dele que está se falando para você. A pessoa só pode ser classificada por Deus como justa quando ela deixa de praticar as obras como barganha com Deus e ela passa a usar somente a fé. Ô, brother. Aí sim. Aí a pessoa recebe o galardão dessa vez aí, né, irmão? Não, porque quando você distorce a palavra, a situação é grave. É o que se vê. Quando você deixa a fé e vai atrás das obras, olha o que se vê. Eu recebi uma bênção porque fiz um sacrifício. Só que no tempo da graça a palavra não ensina assim. Aí, então, já que a pessoa está trabalhando em barganha com Deus, ela não descobriu a maneira de Deus trabalhar. Hã? Glória a Deus. Isso que é o período de hoje, por isso que tem que haver ensinamento, porque a situação é grave. Só tem um único meio que a pessoa usa veste branca. Só tem um único testemunho. Como ele está falando aqui. Que as vestes brancas são a justiça dos santos. E como é que a pessoa consegue justiça? Somente por um motivo, somente pela fé. E esta fé, ela vem também através de um significado. Eu ouvi. A fé vem pelo ouvir. E depois que a pessoa ouve, esta fé que é uma identificação, quem não está na lei, mas está na graça, aí a pessoa recebe a justificação dada por Deus. Glória a Deus. No momento do arrependimento, o baiano já não precisa mais fazer sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão estar compreendendo. Ou não? Essa palavra que o irmão falou, ela tem chegado no coração de cada um de nós, pela fé em Jesus Cristo, né? E a função que serve como Deus. Depois que Cristo realizou a sua obra nele mesmo, pela fé, nos ensinando pela fé, agora Deus não revela mais sacrifício. Agora não é a revelação, é a interpretação da palavra. Por isso que eu digo que é grave, porque a pessoa diz, Deus me revela que eu vou fazer uma campanha. Mas isso não tem respaldo bíblico em lugar nenhum. E o problema é que o povo não está aceitando, por isso que é grave. Porque a justiça só se consegue pela fé. E esta fé, ela só vem por um motivo que eu estou falando, que a gente virar, ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra e você produzir, então hoje não tem sacrifício para receber uma bênção.
Porque mediante a aceitação da fé, vem todas as bênçãos sobre nós. Não falta nenhuma. Então, qual é o motivo? É que junto com a fé vem o Espírito Santo. Aí o que acontece? Glória A a pessoa Deus. sabe quem ela é. Às vezes me pergunta assim, ó. A pessoa está, a igreja está debaixo da ira de Deus ou debaixo da amizade de Deus? A igreja não sabe. A maior parte não sabe onde ela está. No relacionamento com Deus. Agora, através dessa fé, os perseverantes, eles vão continuando. Quando chegar a reunião com Cristo, é identificado a maneira que eles aceitaram a palavra. De que maneira? Exclusivamente por meio da fé. E aí aparece um grupo de salvos só com um tipo de veste. Não é todos. Porque esse tipo de veste é justo de fé. É justo crer. Só que não é justo inventar coisas por fé. Aí a invenção é igual, você pega um objeto, espiritualiza aquele objeto pela fé. Um papel, um pedaço de papel, um pedaço de pano, outras coisas pela fé. Aí já não é justo. Mas é justo a pessoa possuir a fé perfeita em Glória a Deus. Cristo. A fé perfeita em Cristo. Pois pode avaliar que na apresentação da igreja na glória só tem um tipo de aceitação, só tem um tipo de ação que Deus aceita, é a crença na palavra. Porque pela fé vem a santificação. Não é pelo sacrifício que vem a santificação. A santificação vem pela fé. E a fé está onde? No ouvir. Ouvir o quê? O poder mais eminente, o poder mais alto que existe. Em toda a revelação de Deus está na palavra. E é pela fé que a pessoa recebe a palavra. Já você recebeu a palavra? Cristo veio trazendo a palavra e na conclusão, ele veio superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, superior a Moisés e superior aos anjos. Então, toda aquela cerimônia do Antigo Testamento morreu. Agora, o justo, ele viverá unicamente por meio da fé. E nesta fé que Deus vai investindo. Investindo o quê? Bênção familiar, bênção pessoal, bênção de trabalho não, porque a bênção de trabalho ela é uma bênção comum. É uma bênção isenta da vida espiritual. A bênção para a conta de trabalho aí é outra área da graça comum para todos. Mas estamos falando sobre o padrão de pessoa vestir veste branca. Eu fico analisando e a Bíblia mostra isso. Como está Israel diante de Deus? Está numa decadência terrível por causa da lei. E Deus vai salvar Israel mesmo castigando, mas só tem um meio. Eles também vão aparecer junto com os estrangeiros que aceitaram a palavra com vestes brancas, porque as vestes brancas são o que mesmo? O testemunho da maneira que a pessoa aceitou Cristo. Hoje está muito difícil de disciplinar muitos membros, porque eles já não aceitam. Porque viveram o tempo todo crendo no sacrifício que faz. E quando
quando você vai falar sobre a disciplina, o respeito à fé, o respeito àquele que morreu, mas a morte não pode detê-lo, e por isso ele nos graduou exclusivamente de graça. Para ser de graça tem que ter a fé nele e aceitar, não aceitando as obras que passamos para nos beneficiar, mas unicamente a fé. Porque a igreja e a do vestir com vestes brancas e a igreja é bendita, mas ela só é bendita se ela deixar de fazer as obras da lei. E ela continuar aceitando a Cristo e fazendo a obra da lei, a igreja, ou seja, a pessoa, ela nunca receberá o título de bendito, é sempre maldito, maldito, maldito. Agora hoje, para a pessoa compreender a palavra que é preocupante, é muita emoção, e essa emoção, ela confunde com uma coisa certa. Vou explicar novamente. O que é que a igreja aparece no céu, reunida com Cristo, com uma só cor de vestimenta? Entenderam o porquê, não é? Por quê? Porque o primeiro dia que a pessoa aceitou a fé em Cristo, ela deve ser disciplinada, educada, ensinada, senão ela fica aí pensando que está tão bem e não está não. Esse é o perigo que está acontecendo hoje. Quando a Bíblia dá a interpretação correta e a pessoa diz que Deus revela um sacrifício, a gente descobre que é uma verdadeira mentira. Porque Deus, através dessa fé, ele compara a fé, em 17, como nós sabemos de Lucas, a sequência, sim, ele fala que a pessoa precisa ter fé. Do mesmo que ser do tamanho de um grão de Mostarda. Se nós vamos correr atrás do assunto, da interpretação correta, a mostarda é uma semente pequena. O pé da mostarda cresce, mas não fica só nisso. A mostarda é uma das árvores hortaliças que não aceita enxerto. Ela, por ser pequena, é a fé. Ela não existe enxerto de limão com laranja e outros enxertos de outras árvores, mas a mostarda não tem técnico que consegue misturar, enxertar a semente da mostarda com outra árvore. Ela, por ser pequena, ela é plenamente conservada. Agora imagina hoje, essa fé que aceita enxerto com a lei, enxerto com o número de dias fechado, é fé. Mas é uma fé que não condiz com o que a palavra diz. Por isso que é perigoso. Aí a palavra nos diz que essa fé que as pessoas usam, misturando lei, misturando graça, misturando fazer para receber, é uma fé que leva a pessoa a pisar no Filho de Deus e fazer agravo do Espírito, porque foi santificado. Então o castigo ele está presente. Os dons Deus dá porque Joel profetizou que o Espírito Santo passaria sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. Mas tem ponto e vírgula, há de ser. E os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Você só pode invocar o nome do Senhor fundando em nós mesmos ou na igreja um ministério exclusivo pela fé, sem colocar primeiro as obras. As obras vêm depois, no testemunho.
compreender, não. Sabia que não está? Esse é o perigo. Aí nós, não sei se você está compreendendo. Não está fácil para que o povo tranquilize na estrutura da fé ousada, que é unicamente por meio da palavra de Deus. E a única coisa, a única doutrina que tira do homem a vanglória é essa. Porque quando há glória vã, a pessoa tem o que fazer, gloriar assim. Eu vou fazer para Deus fazer. Isso é vanglória. Se eu fazer, Deus faz. Vanglória. Agora, se Deus fizer, eu faço. Aí é submissão a Ele. Entendeu? E hoje em dia está bem assim, né? Hã? E hoje em dia está assim. É preocupante. É preocupante porque a salvação por ser de graça. Agora a pessoa pega a graça e joga na lama. Joga no lamaçal. Pensa bem no assunto. Mas por que joga no lamaçal? Porque existem os precipitados, que ele reprova a Bíblia e diz, Deus me revela. E os mais simples vão crer nisso. E nessa crença dessa contradição de a Bíblia diz que não é assim. E o revelador diz, Deus me falou que é assim. Hoje a pessoa, ela crê mais nesse tipo de pessoa do que aqui na interpretação escrita de verdade. Quem compreende a palavra sabe que é assim. Agora, Jesus veio trazer para nós a seiva da salvação, veio trazer tranquilidade e veio trazer também consolo. Por que ele trouxe consolo? Porque trouxe o Espírito Santo, Senhor da glória. Agora é grave, a situação é grave. E se a pessoa não entrar pela palavra, que só tem um único meio, agora nós vemos na Bíblia, Deus vai reunir um só rebanho e um só pastor. Nós temos falta quem? Falta Israel do norte e do sul, que é o da tribo de Judá. Falta o Israel do norte, que é as 10 tribos que se separou na época do jugo pesado do filho de Salomão, Roboão. E agora o povo de Israel está firmado naquilo que faz. Até que chegar esse momento, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas só que tem uma coisa, para chegar à fé, para receber a fé, todas as pessoas têm que considerar pecadoras. Senão não tem um começo. Porque a fé é o único meio que tira o homem do pecado, do mundo, da lei e da carne. Agora esse pecado da lei, eu vou fazer para Deus fazer, é pecado. E eu estou pela fé, se Deus fizer para mim, eu faço. É o contrário de eu fazer para Deus fazer. É Deus fazer para que eu possa fazer. É Deus fazer, me dar a oportunidade de viver para que eu possa fazer. Não é fazer para viver. É viver para fazer, porque essa fé, ela traz todo o controle exclusivamente de Deus. Você vai interpretar uma palavra dessa, traduzido, onde tem bastante pessoas na igreja, a gente já aceitou Cristo há 30, 40, 20 anos, você nem encontra inspiração. Por quê? Já naquele costume antigo, que Deus me revelou para você fazer um sacrifício para Ele te dar uma bênção. Chama Bíblia invertida. E a Bíblia invertida é feitiçaria. Aí eu estou na hora, você se
nós vamos terminar mais cedo mesmo, mas as irmãs avaliam como é necessário aprender. Porque quando não aprende, vem o semeador maligno do mal. E ele semeia, não. A Bíblia está falando assim, está. Não, mas Deus nos falou que é assim. No tempo de Adão e Eva, a Bíblia não estava escrita. Mas mesmo assim, houve lá a contradição. Deus falou que vocês estão bem? Falou. Para vocês observar ali, sim. Não, mas não é verdade não, ele fala, é outra coisa. Aí entra aí o mundo aí retalhado de todas as maneiras por causa desse grave desobediência. E hoje, assim, dessa maneira. Se nós não entrar pela palavra, a gente pensa que está indo para cima, está descendo para baixo. Fica enganado. Principalmente essa mistura da fé com a obra do mundo. A obra só vem depois. Vamos terminar com a leitura de Romanos 11, 32. Quem quiser ler, se aí não quiser ler, nós já vamos terminar. Romanos 11, 32. Agora nós aprendemos por que toda a igreja salva por cristão vestidos de vestimentas brancas, ouro resplandecente. Só tem um significado. Lá está falando no mesmo texto. Porque eles receberam título de justo, e não tem outra maneira de a pessoa receber título de justo a não ser pela fé. A único meio, não tem outro. Encontrou, irmão? Romanos 11, 32. 11, 32? É, Romanos. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Esse? É. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Acabou. Pecados, todo homem condenado. É tudo condenado. Agora, dessa condenação que é imposta por Deus, aí entra a oportunidade do arrependimento. Quando a pessoa entende que ela é pecadora, ela aceita a fé, aí ela começa a se levantar em justiça. Judeu da lei, grego, pagãos, gentios, no geral, quem pratica boas obras, tudo debaixo do pecado. Só pode conseguir essa justificação por um único meio: reconhecer que ele é plenamente dependente de Deus e somente a fé. Agora, hoje as visões são contrárias. Isso que é o perigo. Não somente na área assim, pentecostal, mas a igreja batista ela observa mais isso, ela tem um maior cuidado com os membros, ensinar os membros não fazer sacrifício para fazer barganha com Deus, que é um pecado, que leva para a condenação. E eles têm essa visão, precisam ter essa visão. Mas, no geral, mais se vê muitas coisas terríveis. Deus continua abençoando, vamos agradecer a Deus, mas a situação é grave. Só aparece lá na glória as pessoas que foram resgatadas do pecado. Unicamente com
apresentação, aí tem o testemunho do primeiro dia que ela aceitou a palavra, até a ressurreição, a redenção do corpo, e as vestimentas que todos receberão, devido ao que? Testemunho à maneira como eles aceitaram a Cristo. Quer dizer, Cristo trouxe um jugo tão leve, tão satisfatório, que a ganância religiosa não deixa muitos membros participar. Esse que é a questão. Vamos agradecer a Deus esse trabalho. Senhor nosso Deus, te agradecemos